E hoje, o ponto de parada que a gente está são as habilidades emocionais e comportamentais do trader. É o que eu chamo de hack do trader. Na metodologia, a gente vai chamar de hack do trader para facilitar, né? Toda vez que a gente estiver falando a partir de agora em hack do trader, a gente já sabe que a gente está falando de habilidades emocionais e comportamentais do trader. Então, bora trabalhar, que hoje a gente tem bastante trabalho pela frente. Então, hoje a gente vai começar a entender essa história de habilidades emocionais e comportamentais. Então, primeira coisa, né? A preparação do trader precisa de habilidades técnicas e habilidades emocionais e comportamentais. Todo mundo que está aqui no Mente de Trader, na mentoria, sabe que não é só técnica, né? Que tem um conjunto de habilidades que não são técnicas. E o que são essas habilidades, né? Essas habilidades consistem num arcabouço ali de habilidades emocionais e comportamentais que vão permitir, inclusive, que você melhore a sua técnica. Então, na mentoria, vocês já me ouviram falar algumas vezes sobre a questão de você, quando se desenvolve, você acaba refinando a técnica. É natural isso acontecer, ou seja, quando você se torna a sua melhor versão, conforme você vai se tornando a sua melhor versão, você vai olhando para aquela técnica, não necessariamente você vai jogá-la fora, não, mas você vai ajustando. E vai, obviamente, ajustando de uma maneira que ela se ajuste a você, né? O Adriano, que não está aqui hoje com a gente, ele passou por isso e muitos de vocês aqui passaram por isso ou estão passando por isso. Ou seja, a partir do momento que eu me desenvolvo, eu desenvolvo as habilidades comportamentais e emocionais, eu sinto a necessidade, eu começo a perceber aonde que eu preciso melhorar a técnica. O contrário não é verdadeiro. Ou seja, a minha técnica não vai permitir eu desenvolver habilidades emocionais e comportamentais. E por que não, Patrícia? Por que não? Porque você não está voltado para a observação que é você. Ou seja, quando eu estou voltado para a habilidade técnica, eu estou olhando para fora de mim. Eu estou olhando para um conhecimento que está fora de mim. Quando eu estou falando de habilidades emocionais e comportamentais, eu estou olhando para dentro de mim. E aí é claro que na hora que eu olho para dentro de mim, eu vou ser forçado a também olhar para fora. É uma consequência, uma sequência de melhoria contínua, que é um dos princípios que a gente tem aqui dentro do MDT. Certo? Mas o que são essas habilidades técnicas? A gente já viu no pilar da técnica um pouco, né? Mas eu vou rapidamente lembrar aqui que você precisa entender o básico sobre o mercado, você precisa entender sobre o ativo que você opera, você precisa ler o mercado, escolher uma técnica, e por isso a gente teve aquela visão geral dos 3 grandes grupos, né? Para que você possa escolher uma técnica de leitura, né? Pode ser price action, análise técnica por indicadores, fluxo, fundamentalista, né? Se você, de repente, vai trabalhar com ações, enfim. Como eu vou aprender uma estratégia, como eu vou identificar oportunidades, como eu vou operar efetivamente o mercado, são habilidades técnicas. E aí a gente tem o pilar do conhecimento técnico que vai abordar isso. E a gente tem as habilidades emocionais, porque não basta só a habilidade técnica, né? Então, depois de todos esses anos ajudando traders, investidores a modelarem o comportamento e emoções, né? Para o mercado financeiro, ou seja, para melhorar os resultados deles no mercado financeiro, eu acabei mapeando, né, essas habilidades, esse conjunto de habilidades que são muito importantes. E eu diria fundamentais. Então, a gente está falando aqui
Quando eu falo do REC do trader, eu estou falando de habilidades que são fundamentais. Sem essas, a gente não consegue. Aí você vai falar, eu só preciso dessas habilidades, Patrícia? Será que eu não preciso, né, de alguma coisa que não esteja aqui, que depois aí, de repente, pode surgir? Claro que você, quanto mais habilidades emocionais eu desenvolvo, mais inteligência emocional eu tenho, melhores resultados eu vou ter. Agora, aqui eu mapeei ao longo desses mais de 8 anos o básico. Ou seja, sem essas, esquece. Ok? Sem essas, para tudo e começa a desenvolver esse troço, porque não vai adiantar. E vocês vão entender bem quando eu mostrar quais são elas, tá bom? E aí, uma coisa também que eu quero trazer antes da gente falar de quais são as habilidades é o seguinte. Habilidades emocionais podem e devem ser aprendidas e desenvolvidas, tá? Como qualquer outra habilidade técnica. E por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem uma mania de achar, ou a gente pelo menos é convencido às vezes de achar, fica com esse entendimento de que a habilidade emocional e comportamental, ou eu nasço com ela, ou eu não posso fazer mais nada, né? Que é aquela ideia de que eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Então, se eu sou uma pessoa indisciplinada, serei indisciplinado para sempre. Se eu sou uma pessoa egoísta, serei egoísta para sempre. Se eu sou uma pessoa que não tem foco, serei uma pessoa que não tem foco para sempre. Isso não é verdade, tá? Habilidades emocionais e comportamentais se desenvolvem assim como habilidades técnicas. Só tem um problema. A habilidade técnica é natural e todo mundo entende que se eu não sei matemática, eu vou procurar matemática, vou aprender matemática, vou procurar aulas de matemática e vou desenvolver matemática, né? Não é assim? É claro para todo mundo. A habilidade emocional e comportamental, não. Eu acho que se eu não sei controlar minha ansiedade, eu preciso saber. Ou, meu Deus, eu nasci ansioso, eu sou ansioso desde que eu me entendo por gente. Ao longo desses anos, é uma frase que eu ouço muito. Patrícia, eu sou ansioso mesmo. Eu sou ansioso desde que eu me entendo por gente. Como se isso fosse uma coisa natural. E irremediável, irreversível, que é a tal da síndrome de Gabriela. E esse é a primeira mudança de mindset que a gente precisa ter para que a gente possa trabalhar as habilidades entendendo que isso é uma coisa possível de ser aprendida. E que você não nasce sabendo. Ou seja, assim como a gente não nasce lendo e escrevendo, a gente não nasce, por exemplo, sendo paciente. Aliás, se você tem filho que pega um bebê com fome ou com cacá na fralda, ele é paciente, gente? Alguém já viu? Dificilmente. Eu até já vi uma vez um bebê que ficava assim, todo borradinho, e ele ficava ali com aquela carinha, complacente. Mas é muito raro, né? Normalmente, o bebê, quando tá com fome, ele abre o berreiro, não é isso? Enquanto você não der mamadeira para aquela criança, peito para aquela criança, ela vai ficar berrando. Não é assim, gente? Então, a gente, na verdade, a gente não nasce com essas habilidades, a gente tem que desenvolver, né? E como ninguém sabe, ninguém fala disso, não é claro para isso, não é claro para a gente, não era claro para os nossos pais, nem para os nossos avós. Então, quando a criança, vamos pegar o exemplo que eu acabei de dar, o bebê, ele fica super impaciente quando está com fome, quer dizer, muitas vezes a mãe fica tão nervosa quanto o bebê. E quando a mãe fica tão nervosa quanto o bebê, aquilo vira o quê? Uma simbiose, ou seja, o bebê entende que aquela reação é reação natural, porque, opa, minha mãe também reagiu assim, então é assim mesmo que eu tenho que reagir. E você começa, por exemplo, a reforçar um comportamento impaciente desde bebê. Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? Aí quando você chega na vida adulta e você vem para o trading, você tem que esperar, às vezes, horas para uma operação chegar no alvo. Sendo que você foi treinado, a sua mente foi treinada para ter tudo no mesmo tempo, na mesma hora
que você quer, desde que você sentiu a primeira fome e gritou, né? Claro, não é para deixar o bebê com fome, não, gente, mas tem formas de você abordar a questão, até pela voz, né? Pela forma como você se comporta quando um bebê começa a chorar, da forma como você pega ele quando ele começa a chorar. Todas essas reações que uma mãe tem vão programando neurolinguisticamente a criança, tá? Então, para a gente só entender como essas habilidades emocionais e comportamentais são o nosso desafio. Por que o que pega é o psicológico? Por que o que pega é o psicológico? Porque o psicológico é algo que você trabalha, às vezes, de forma errada, não é assim? Desde que você estava, às vezes, até no ventre da mãe, não é? Porque muitas questões psicológicas, vários estudos e várias linhas psicológicas trabalham isso dentro do ventre da mãe. Bom, então, ao contrário das habilidades técnicas, porque a habilidade técnica tem um monte de livro, tem passo a passo, tem a escola, né? Que tem metodologias para você aprender a ler, aprender matemática, faz isso, depois faz aquilo. Inteligência emocional não tem. A gente começa a falar disso agora. E ainda assim, as pessoas são descrentes de que isso seja de fato importante. E é por isso que a gente tem tantas questões emocionais, não só no trading, né? Quantas pessoas entraram em depressão, quantas pessoas não conseguem lidar com as emoções geradas pela instabilidade, pelo risco, pela situação nova. É sempre assim, em qualquer área da nossa vida. A diferença é que no trading a conta chega igual à velocidade da luz, não é assim? E lá, nem sempre, no resto, em outras atividades, nem sempre chega assim. Bom, mas e aí, né? Como é que eu desenvolvo essas habilidades? A gente aqui no Mente de Trader, a gente tem modelar, né? A gente vai modelar como é que seria o comportamento adequado, a gente vai se observar, vai perceber quais são as coisas que a gente precisa melhorar, a gente vai aprender como melhorar e a gente vai desenvolvendo essas habilidades emocionais. E esse problema de não aprender na escola e a questão da gente também, muitas vezes, não aprender com os pais e os nossos pais também não terem a menor consciência disso, faz com que a gente modele, como eu já falei, tudo isso de forma errada. Tudo isso de forma, não vou dizer nem errada, mas inadequada para os nossos objetivos. E aí a gente tem que se virar nos 30 e fazer esse aprendizado pela nossa conta, não é assim? Só que no mercado financeiro, esse aprendizado custa muito caro. Não é assim? Muito caro. Esse aprendizado no mercado financeiro, gente, é aquela história de que você só vai, por exemplo, se você é uma pessoa indisciplinada a vida inteira, que nunca gostou de seguir regras, você só vai entender que a disciplina é importante para você depois de perder muito dinheiro por ser indisciplinado. E muitas vezes, mesmo assim, você não aprende. Mesmo perdendo um monte de dinheiro, mesmo acontecendo isso, não cai a ficha de caraca, eu sou indisciplinado, eu tenho que ser indisciplinado. Não é assim. Então, não é automático, não é intuitivo. Mais ainda, eu vou mais ainda, tá? Você pega, vamos dizer que você é uma pessoa mais consciente, já entendeu, e comprou um livro de autoajuda qualquer e começou a ler. É automático, gente? Você lê o livro de autoajuda, no dia seguinte você já, opa, agora já sei, o poder do hábito. Putz, agora eu já estou super disciplinado. É assim? Não, não é assim. Por que que aqui no MDT eu tenho a mentoria? Por que que eu tenho os áudios para poder repetição, 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 até que isso entra no sangue. E isso o livro não te dá. Percebe? O livro não te dá isso. A menos que você já tenha algumas habilidades emocionais, que a gente vai ver aqui, pré-definidas, que você desenvolveu, ou porque você tinha pais que eram assim, ou porque coisas aconteceram antes do mercado que te possibilitaram ser assim. Se você tiver algum conjunto dessas habilidades que vão te ajudar, você vai pular e conseguir sozinho se desenvolver em alguns campos. Mas se não, não. E é aí aonde o bicho pega.
Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? É muito importante vocês entenderem a lógica para poder entender a dificuldade. Afinal de contas, a gente aqui trabalha o quê? A gente trabalha raciocinando, não é? Qual é a base do método? Eu trago a luz da consciência, eu trago o raciocínio, eu faço vocês entenderem, ou pelo menos eu desperto o interesse de vocês para entenderem aquele assunto. Eu abro a porta de uma nova informação, uma nova forma de olhar aquilo, e a partir daí vocês começam, realmente, é a hora que a gente abre a caixinha de Pandora de algumas coisas na nossa mente e o racional vai buscar a solução daquela incógnita que até então você não sabia, que era uma incógnita, nem que você precisava dela na sua equação, e a partir do momento que você descobre que você precisa dela, o seu racional começa a te ajudar a resolver a questão. É assim que funciona. Então, nesse mapeamento das habilidades e competências, né, habilidades fundamentais, emocionais e comportamentais do trader, eu identifiquei 28 habilidades. 28 habilidades emocionais e comportamentais. Sendo que eu dividi essas habilidades em habilidades estruturantes e habilidades complementares. Daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela com vocês e vai ficar mais claro tudo isso. Então, nós temos, dentro dessas 28, nós temos 4 habilidades estruturantes e 24 habilidades complementares. Patrícia, o que é uma habilidade estruturante? São as habilidades principais. São as habilidades que norteiam as demais habilidades. E as habilidades complementares são aquelas que permitem que você desenvolva as habilidades estruturantes. Ou seja, eu preciso dessas habilidades complementares para preencher o núcleo. Imagina que a habilidade principal é um conjunto, tá? Um conjunto de habilidades. Não é uma só. Vocês vão ver já quando eu falar delas. Não é uma só, eu tenho aquela habilidade e dentro delas eu tenho várias, penduradinha nelas, eu tenho várias outras habilidades complementares que vão te ajudar a criar, a desenvolver essa habilidade estruturante, tá? Isso que eu vou mostrar para vocês não tem em nenhum lugar, tá? Presta atenção, isso aqui eu não copiei de nenhum lugar, não tem ninguém que vai falar isso para vocês. Isso aqui fui eu que criei da observação nesses 8 anos trabalhando no mercado financeiro e sei lá quantos, né? Mais de 15 anos trabalhando com desenvolvimento pessoal. Então, importante, antes de eu compartilhar minha tela, uma coisa importante, que é o seguinte. As habilidades, elas vão se complementando entre si. Você vai entender melhor quando a gente vê o esquema do REC do trader. Ou seja, não é uma habilidade sozinha, tá? Uma habilidade sozinha não adianta. Você precisa das 28, tá? E não se assusta, não. Mas você precisa das 28. Mas é claro que elas vão se complementando. Por quê, gente? A gente é um sistema, né? A gente precisa entender que a gente é um sistema na parada. E elas vão formar, assim como a gente tem sistema de crenças, a gente tem sistema de habilidades emocionais e comportamentais. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Você não pode ver uma de forma isolada. Você tem que ver isso como um sistema e elas vão se desenvolvendo, vão se complementando e vão se desenvolvendo passo a passo, ou seja, elas vão sendo construídas e desenvolvidas a partir do momento que você vai se desenvolvendo. Ou seja, eu aprendo uma habilidadezinha complementar e depois outra, e aí quando eu vejo, eu tenho uma habilidade estruturante desenvolvida. Ok? Vai ficar bem mais fácil agora que eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo a minha tela, né? E a primeira habilidade, inclusive eu fiz uma jornada da jornada Pare de Perder algum tempo atrás, e eu falei sobre isso. Essa é a primeira, né? Essa é a primeira habilidade que um trader precisa ter. Um trader que não é paciente não consegue nada no mercado, certo?
Então, paciência é fundamental, é a primeira, tá? A primeira, se eu não entender que eu preciso ter paciência, se eu for uma pessoa impaciente, eu não consigo, inclusive, fazer as outras, desenvolver as outras, ter as outras habilidades emocionais e comportamentais que a gente vai ver aqui, ok? Segunda habilidade emocional e comportamental, organização. Se eu não for organizado, se eu não me organizar, se eu não organizar meus pensamentos, se eu não organizar meus sentimentos, se eu não organizar minha vida financeira, se eu não organizar minha rotina, se eu não me organizar, esquece mercado financeiro. Tá, gente? Ok, você vai dizer, Patrícia, isso não é só para o mercado financeiro. Não, é claro que não, né, gente? Essas habilidades aqui não são exclusivas do mercado financeiro. Essas habilidades são da pessoa, do indivíduo, né? Elas fazem parte da inteligência emocional. Claro que a gente não tem só essas, a gente tem uma infinidade de habilidades, mas eu separei daquelas que são fundamentais. Então, não são só essas, mas se não for organizado, esquece. E se você é uma pessoa desorganizada na sua vida, então você precisa parar tudo e começar a trazer organização para a sua vida, ok? Disciplina. Disciplina. Às vezes você pode ser super organizado, super paciente, mas você começa uma coisa e não termina. Não é assim? Você não consegue seguir a mesma... Você é até organizado, você até se organiza, você até faz um planejamento, mas você não segue. Não tem disciplina. Outra, a quarta, habilidade estruturante. Aqui a gente está falando das habilidades estruturantes, tá? E a última, resiliência. Resiliência, gente, né? Capacidade de tomar porrada. Autoexplicativo, a gente vai falar das habilidades complementares aqui. É a capacidade de você cair e levantar. É a capacidade, falando da parte física, né? Do que é uma resiliência, é a capacidade que os materiais têm de absorver o impacto, não é assim? E não deformar. Ou deformar e voltar para a forma anterior, ou adquirir uma outra forma sem ruptura, sem romper, sem quebrar. Essa é uma capacidade importantíssima. Então, essas 4 habilidades são fundamentais para o trader ter sucesso, ok? São 4 habilidades estruturantes. Agora, a gente vai ver cada uma delas tem o seu conjunto de habilidades complementares, ok? Então, vamos lá. Paciência. Vamos começar com ela. Primeira coisa, para você ter paciência, você precisa da habilidade da autoobservação. Presença, né? A gente vai ver que presença, clareza, consciência, que é a base daqui do método MDT, vai estar presente em várias dessas habilidades aqui e vão ser necessárias para várias dessas habilidades aqui. Autoobservação, que a gente consegue com a presença. É a capacidade que eu tenho de me olhar e conseguir me perceber. Se eu estou ansioso, se eu estou impaciente, se eu estou tendo um comportamento compatível com um trader paciente. Depois, autocontrole. Se eu não tenho autocontrole, eu não tenho paciência. Por quê? Porque eu vou ter raiva, não é? Eu vou ter euforia, eu vou ter as emoções que a gente sabe que o trader tem quando está no mercado. E a gente tem a sequência de lives, né, que eu estou fazendo no YouTube, mas que estão disponíveis aqui para vocês, que a gente está falando exatamente de emoções do trader. E essas emoções do trader, elas vão acontecer, e se você não tiver autocontrole, você não consegue ter paciência, porque a paciência precisa que você gerencie essas emoções, que você se auto-observe, perceba que elas estão presentes, gerencie isso para que você não seja afetado, por exemplo, pela raiva, que vai gerar impaciência, pelo medo, que vai gerar ansiedade, que vai gerar impaciência,
que vai gerar a perda do controle, consequentemente, você não vai ter paciência. Não é verdade? Quarta habilidade complementar que está ligado ao sistema paciência, persistência. Paciência significa eu conseguir esperar o tempo de maturação dos meus resultados. Significa eu conseguir ter calma, tranquilidade para esperar, né, aquilo que eu estou almejando. Então, se você é alguém que desiste logo, que não tem essa persistência, que está ligada também à resiliência, lembra que eu falei antes que elas são complementares entre si, que elas se desenvolvem entre si, que elas são interdependentes às vezes, elas conversam entre si? Então, é claro que você vai ver que você depois vai misturar aí, né? Vai fazer uma brincadeira de misturar uma coisa com a outra, e aí vai ser o seu próprio sistema de habilidades emocionais e comportamentais. Mas você precisa ser persistente. Por quê? Porque não vai dar certo de primeira. Você não vai conseguir ganhar logo de primeira, e se você ganhar de primeira, vai perder de segunda ou de terceira, não é assim? Você não vai conseguir controlar a ansiedade logo, você não vai conseguir, se você não é disciplinado, ter disciplina logo. Você vai precisar muito dessa capacidade de persistir em alguma coisa até fazer aquilo dar certo, ok? E isso está ligado à paciência. É diretamente proporcional à paciência. Tolerância ao estresse. Aqui a gente vai falar muito, claro, da ansiedade, não é? Se eu tenho pouca tolerância a estresse, esquece mercado financeiro, sobretudo day trading. Por quê? Porque é estresse o tempo todo, não é assim? A gente está exposto a risco de perder dinheiro, já falamos isso aqui, já falamos várias vezes aqui no MDT. Estamos expostos a riscos, por isso vai ter estresse, porque a gente está mexendo com o nosso sistema de proteção, de autopreservação, então vai ter estresse, vai ter ansiedade. Então eu preciso controlar a minha ansiedade, eu preciso usar todas as ferramentas como meditação, como respiração, como exercício, como beber água, tudo aquilo que a gente aprende, tudo que a gente aprende aqui para controlar a ansiedade, que vai melhorar a minha tolerância ao estresse. Porque quando eu estou sob estresse e eu consigo controlar a ansiedade, que é resultante do estresse, eu aumento a minha tolerância ao estresse. E depois, desapego. Se eu não for uma pessoa desapegada, eu não serei paciente. Como assim, Patrícia? Então, vamos entender, se eu fico apegado ao tempo que eu me dei para fazer dar certo, se eu fico apegado aos meus comportamentos impacientes, se eu fico apegado aos meus resultados anteriores ou resultados projetados, se eu fico apegado à minha técnica e ela não está funcionando, eu não consigo ter paciência. Eu preciso, a paciência é uma capacidade que vai precisar que eu desapegue, às vezes, de coisas. Para quê? Para começar tudo de novo. Muitas vezes eu vou ter que começar tudo de novo para ter sucesso, seja no trading, seja na vida. Então, se eu não desapegar de ideias anteriores, de crenças, é claro que o desapego... Ah, Patrícia, o desapego é só para paciência? Não, claro que não. Você vai ver, inclusive, que vai aparecer aqui ligada a outro sistema aqui, habilidade estruturante, tá? Mas eu coloquei aqui também porque é fundamental. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o desapego, ele é importante, por exemplo, na disciplina? Sim, eu preciso desapegar da minha indisciplina, da minha ideia de que ter disciplina é ruim, de que ter disciplina me priva de liberdade, essa coisa. Eu tenho que desapegar dessa ideia. Mas isso tem muito mais a ver com o meu sistema de crença, aquilo que eu acredito ser liberdade, do que uma habilidade emocional. Agora, por exemplo, no caso da paciência,
eu preciso desapegar, às vezes, da expectativa que eu tenho daquele resultado. Eu tenho que desapegar daquele gain que eu achava que eu ia ter e, de repente, se converteu em loss. E eu preciso desapegar dele para ter paciência de esperar a próxima oportunidade do mercado. Aqui na paciência é uma habilidade que tem que estar o tempo todo sendo lapidada, desenvolvida. Eu tenho que estar sempre me perguntando se eu sou uma pessoa apegada ou não. Se eu estou apegada àquele resultado, se eu estou apegada àquele loss, se eu estou apegada àquela operação, se eu estou apegada àquela ação, se eu estou apegado a coisas que vão me trazer impaciência. Toda vez que eu estou apegado a alguma coisa, quando alguém me tira aquela coisa, me gera ansiedade, me gera estresse, me gera impaciência. Quando eu entendo e pratico o desapego, aquilo já não me gera estresse, não me gera ansiedade, logo eu consigo ser mais paciente. E, por último, autoaceitação. O que significa autoaceitação nesse sistema de paciência? Como é que a capacidade de autoaceitação vai me ajudar a desenvolver a paciência? Porque dentro desse sistema aqui do Hack do Trader, essas habilidades que estão aqui abaixo, que fazem parte desse conjunto de cada habilidade estruturante, elas nos ajudam a desenvolver a paciência, a desenvolver cada uma das habilidades estruturantes. Então, como é que a autoaceitação vai me ajudar a ter mais paciência? Quando eu aceito o meu limite, os meus limites, não estou falando só o limite de loss, não, é o limite de loss também, mas é o meu limite de aprendizado, é o meu limite de cansaço, é o meu limite de operações por dia, é o meu limite de loss. Quando eu aceito que eu, às vezes, não sou capaz, quando eu aceito que eu sou impaciente, que eu preciso desenvolver a paciência, quando eu me aceito da maneira que eu sou, eu começo a entender que aquele prazo para alcançar aquilo que eu desejo, para me transformar naquilo que eu quero, vai precisar de mais prazo, porque eu, não sou aquilo que eu achava que eu era, não está sendo da maneira que eu achava que ia ser, eu estou aceitando a mim, como eu sou hoje, a minha versão atual. E muitas vezes a gente não se aceita, a gente não aceita que a gente não quer perder, a gente não aceita que a gente é competitivo, a gente não aceita que a gente tem um ego grande, a gente não aceita estar errado, a gente não aceita a própria ansiedade, a gente não consegue se olhar como ansioso ou se aceitar como ansioso. E aí a gente fica fugindo o tempo inteiro. E essa fuga gera impaciência, ela está na base da impaciência. Quando eu não aceito aquilo que está em mim, eu quero fugir daquilo que está em mim. Então, eu quero correr para a primeira solução rápida. Quando eu aceito a minha situação, as minhas limitações, tudo aquilo que está envolvido com aonde eu estou hoje, eu consigo vislumbrar que eu tenho um caminho para alcançar o que eu desejo, eu tenho um caminho primeiro que é me modificar, me perdoar, eu aceito os meus erros, eu aceito que eu não sou capaz. Isso vai me trazendo, vai minimizando a pressa que eu me ponho, a cobrança que eu me coloco. E a pressa e a cobrança geram impaciência, logo atrapalham o desenvolvimento da minha paciência. Então, vamos lá, gente. Então, isso aqui, ou seja, se eu quero ser paciente, eu não sou ainda, né? Eu posso não querer ser paciente, mas eu, depois dessa aula, depois desse ponto aqui de parada no caminho da consistência, você parou e falou, opa, preciso da paciência, caraca, não sou paciente. Como é que eu faço para desenvolver a paciência? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram, não é? E é difícil você falar isso no Instagram, não é? É difícil você ensinar isso, principalmente se a pessoa não está dentro de um método como é aqui o MDT, que ela vai desenvolver várias coisas, como, por exemplo, a presença. Então, você precisa, para ser paciente, você precisa da auto-observação.
você precisa do autocontrole, você precisa da persistência, você precisa da tolerância ao estresse, você precisa do desapego, você precisa ser uma pessoa que pratica o desapego e você precisa da autoaceitação. Você precisa se aceitar do jeito que você é hoje e entender que você precisa melhorar, que você precisa mudar, que você tem um caminho a seguir. Logo, precisa de paciência. É um caminho natural que a sua mente faz de trocar uma coisa pela outra quando ela vê racionalidade, quando ela vê coerência nesse processo, ok? E se você não tiver essas coisas, você não consegue os resultados que você gostaria. Faz sentido, gente? Percebe? Se você não for persistente, se você não for tolerante ao estresse, se você não desapegar daquele loss, talvez de todos os loss que você teve até hoje, que te deu um prejuízo, você não consegue seguir adiante. Você não vai conseguir ter a paciência de esperar o processo funcionar, porque você vai estar sempre com pressa pelo resultado, porque você está apegado àquele loss que eu preciso recuperar o loss, eu preciso recuperar aquele dinheiro que eu perdi no mercado. Desapego, tá bom? Empatia, por último. Empatia, gente, isso aqui para paciência é fundamental. O que é a empatia? A minha capacidade de me colocar no lugar do outro. Não é assim? É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, mesmo quando esse outro sou eu. Como assim? Lembra que a gente sabe que tem duas versões de nós? A gente tem a nossa melhor versão, a versão que está evoluindo, e a gente tem a versão que ainda está apegada ao nosso velho padrão, aos nossos antigos comportamentos. Quando eu pratico a empatia, eu estou sempre olhando o outro, eu estou sempre me colocando no lugar do outro, eu estou sempre observando o outro, eu começo a desenvolver a capacidade de não olhar o mundo através dos meus olhos. Isso me faz mais paciente com um atraso do outro, com a dificuldade de aprendizado do outro, com a minha própria dificuldade em abdicar de velhos comportamentos. Se eu não tenho empatia com o outro, eu não terei comigo mesmo. Eu me cobrarei muito. Eu terei dificuldade de olhar para mim e aceitar os meus erros. E aí, para todo mundo que tem dificuldade de aceitar erro, pare e pensa agora. Você aceita o erro do outro? Você aceita os erros das pessoas que estão à sua volta ou que já passaram pela sua vida? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, as pessoas que não aceitam o erro, não aceitam o erro dos outros. E aí aqui vem a história do perfeccionista, né? O perfeccionista será um impaciente, na maioria das vezes. Ele será impaciente. Certo? Agora sim chegamos ao final da paciência, né? Então, a empatia, ela é fundamental. Quando eu tenho empatia, quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu consigo... realmente, eu vou ser mais tolerante de forma geral. Significa que eu vou ser conivente? Não, cuidado, tolerância não é conivência. Eu vou tolerar, eu vou me dar tempo para resolver, eu vou me dar tempo para aprender, eu vou me dar tempo para fazer acontecer, eu vou me dar tempo para acertar, eu vou me dar tempo para cumprir as coisas que vêm a seguir. Ou seja, eu vou me dar tempo para ser organizado, eu vou me dar tempo para fazer meu planejamento, eu vou me dar tempo para ser disciplinado, eu vou me dar tempo para desenvolver a resiliência. Por isso, a paciência é a primeira habilidade. Se você não é paciente, você vai ter dificuldade de desenvolver as demais habilidades. E aí sim, a gente vai agora para organização. Organização. Bom, gente, organização. Primeira coisa para você ser uma pessoa organizada, para você ter mais organização, você precisa ter uma visão global da situação. Já falamos da importância do contexto aqui, né, no caminho da consistência. E aqui você precisa ter uma visão global do caminho que você vai percorrer, né? Uma visão global de tudo que você vai ter que estudar,
de tudo que você vai ter que melhorar na sua vida para você poder começar a planejar. E todas as ferramentas que a gente tem aqui de planejamento e as coisas que a gente discute aqui dentro do MDT é muito para que você comece a desenvolver essa visão geral, essa visão do contexto do seu contexto pessoal, do contexto da sua vida, do contexto do mercado, do contexto da sua situação, do contexto do plano que você traçou, para que você comece a fazer um planejamento mais próximo da realidade, possível de ser organizado, né? Porque como é que eu vou ser organizado se eu não olho como um todo a minha vida? Se eu não olho como um todo a trajetória que eu tenho como um trader? Eu preciso ter essa visão global. Só a visão global vai me permitir começar a organizar os pontos da minha vida que estão mais desorganizados, por exemplo. Segunda coisa, autorregulação. O que eu preciso para ser organizado? Autorregulação. O que é autorregulação? Eu definir regras e seguir essas regras. Que tem a ver com disciplina? Sim, tem a ver com disciplina, mas a gente vai ver aqui as habilidades que são bem inerentes à disciplina, que são um pouquinho diferentes. Eu preciso dessa capacidade de autorregular. Ou seja, eu não preciso que ninguém me mande acordar mais cedo, eu acordo. Eu não preciso que ninguém me mande seguir meu plano, eu sigo. Eu não preciso que ninguém me mande arrumar minha cama, eu arrumo. Eu não preciso que ninguém me mande ler aquele livro que eu estou adiando, eu vou ler. Autorregulação. Veja que autorregulação não está dentro de disciplina. Ah, Patrícia, não. E se vocês perceberem, isso está numa crescente, ou seja, antes da disciplina vem a organização. Eu não consigo ser organizado quando eu estou num ambiente, quando eu tenho uma cabeça desorganizada. Como é que eu vou ser disciplinado se eu não tenho as regras? Se eu não consigo simplesmente definir uma regulamentação, uma regra, definir o que eu vou fazer para mim mesmo, percebe? Vem antes da disciplina, Autossuficiência. O que é autossuficiência? Que tem a ver com autorresponsabilização também, tá? Poderia ser até uma sub, né? Mas eu não coloquei autorresponsabilização, porque a autorresponsabilização, na verdade, está dentro de várias coisas aqui. Está dentro de autoaceitação, está dentro de autoobservação, está dentro de autossuficiência. Mas o que é a autossuficiência, então? A autossuficiência é você perceber que você é o responsável, que você é capaz sozinho. Por quê? Por que, Patrícia? Que isso faz parte da organização. Porque quando eu não sou autossuficiente, eu sempre dependo de alguém ou alguma coisa para organizar minha vida. Eu sempre vou depender de algo ou alguma coisa para organizar minha rotina, para organizar minha vida financeira, para poder fazer meus trades, para poder me organizar. Eu não tomo para mim esse gerenciamento de que eu sou suficiente para me organizar. Eu não preciso de pai, de mãe, de esposa, de filho. Por quê? Isso é uma das grandes questões da desculpa para a organização. Ah, eu não tenho tempo para me organizar. Ah, eu não sou organizado. Ih, por quê? Minha casa é uma zona, porque meus filhos, cara, fazem uma zona na casa. Eu não sou organizada com as minhas finanças porque minha mulher é super desorganizada. Enfim, você sempre está colocando a responsabilidade da sua organização para outro. Quando você tem que entender que você é autossuficiente para se organizar, a começar pelos seus pensamentos, ok? Pelos seus pensamentos. Significa que eu vou começar sozinho? Não, você pode começar com alguém. Você pode, aqui a gente faz isso no Mente de Trader. Você está sendo autossuficiente? Não, você está aprendendo comigo, você está ali, né? Eu estou te ajudando. Mas sempre com o olhar de que não é o outro que vai resolver, sou eu que vou resolver. Eu sou autossuficiente. Eu organizo a minha mente, eu organizo meus sentimentos, eu organizo minha rotina, eu organizo minha vida financeira, eu organizo meus trades. Eu me organizo. Parte de mim, eu sou autossuficiente, tá?
eu trago a responsabilidade para mim, no sentido de que eu entendo que a organização parte de mim e não o contrário. Eu preciso de algo, que algo aconteça para trazer organização para minha vida. É ao contrário. Eu me organizo e a partir do momento que eu me organizo, as coisas à minha volta se organizam. Sistematização. Se você não é uma pessoa sistemática, esquece a organização. O que é ser uma pessoa sistemática? O que é sistematização? O que é o sistemático? Sistemático é a pessoa que tem a capacidade de seguir, de fazer aquela coisa da mesma forma. Lembra? Repetição é a mãe da excelência. Entra aqui. Vocês vão olhar depois para esse quadro, né? Esse esquema aqui do Hack do Trader e perceber várias coisas que a gente trabalha aqui em conteúdos do Mente de Trader, que a gente desenvolve essas habilidades. E que até então eu nunca separei isso dessa forma. E que estou fazendo agora, porque eu percebi que era uma necessidade de entendimento melhor, né? Mas vocês vão ver que várias coisas que a gente trabalha aqui já estão trabalhando essas competências, essas habilidades, né? E agora você consegue olhar e perceber, opa, é isso aqui, opa, é isso aqui. Cadê? Sistematização. Ah, é verdade, obrigada. Agora foi sistematização. Eita. Bom, então, eu preciso ser... Se eu não sou uma pessoa sistemática, se eu sou aquela pessoa que não gosto... Se eu não gosto de ficar repetindo esse troço, todo dia fazendo a mesma coisa, não gosto. Tem como ser um trader de sucesso, gente, sem repetir a mesma coisa todo santo dia? O que vocês acham? Não. Percebe? Então, você precisa desenvolver essa capacidade, se você não tem, a capacidade de repetir a mesma coisa, de ser sistemático. Todo santo dia eu faço aquele negócio do mesmo jeito. Todo santo dia eu repito o meu plano, eu sigo o meu plano, eu opero do mesmo jeito, eu foco na mesma estratégia. Todo santo dia. Se eu não tenho essa habilidade, não dá para ser organizado. Então, eu preciso de uma visão global, eu preciso da autorregulação, que é a capacidade que eu tenho de me impor as regras e seguir as minhas próprias regras, sem precisar ninguém mandar, ok? Eu preciso ser autossuficiente, eu preciso entender a autossuficiência. E aí, é claro que o planejamento vai entrar aqui, a sistematização é o quê? É eu fazer um plano, é eu definir o meu processo, é eu ter etapas definidas, regras definidas. Já vimos isso aqui no Caminho da Consciência e ainda vamos ver muito mais. Da consistência, desculpa, Caminho da Consciência foi bom, né? Caminho da Consistência, já vimos isso aqui, já vimos em vários conteúdos aqui do MDT, que é a nossa capacidade de procedimentar uma coisa, né? Eu só consigo ser sistemático se eu tenho regras claras. Percebe que aí, eu tendo a autorregulamentação, naturalmente eu vou criar minhas regras, né? Eu vou cumprir minhas regras. Eu vou ser autossuficiente, eu faço as minhas regras. E aí é bem interessante, porque essa questão da autorregulação, da autossuficiência, da sistematização, mas principalmente da autorregulação e da autossuficiência, elas nos trazem o seguinte: a gente é treinado desde criança. E principalmente pelo nosso sistema, não é? O sistema do governo, das sociedades, para receber ordens, não é? A gente não tem uma escola que nos ensina a ser empreendedores. A gente tem uma escola que nos ensina a ser empregados, a receber ordens. A gente não tem uma escola, pelo menos no Brasil, né? Eu estou falando do Brasil, aqui em Portugal também não, que nos ensina a pensar por nós mesmos, a definir, a nos autorregular, não de forma macro e profunda. A gente é treinado para seguir ordem. Alguém vai me dizer o que eu tenho que fazer. Alguém vai me mandar fazer.
Alguém vai me dizer qual é a regra, não é? Se ninguém me disser para fazer, eu não faço. Por quê? Porque eu não sou remunerado por isso. E aí, quando você não vem de uma família de empreendedores, quando você vem de uma família de empreendedores, quando chega aqui, você já tem isso no sangue, você já entendeu isso. Para você, isso é algo natural, é o seu processo natural. Agora, quando você não vem de uma família de empreendedores, quando você vem, por exemplo, de uma família de funcionários públicos, de militares, quando você vem de uma família que sempre seguiu regras, que teve medo de infringir regras, por exemplo, quando você vem diretamente, seus pais eram diretamente na ditadura militar, estavam lá ainda, como a minha mãe, né? Quando você é criado nesse ambiente, a sua mentalidade, seu mindset vai ser nem um pouco autossuficiente. Você vai ficar esperando alguém te dizer alguma coisa. E aqui no mercado, ninguém vai te dizer nada. Ou melhor, aí é aquele trader que vai procurar o quê? A sala de sinais, que vai depender do cara dizer compra aqui, vende ali. Por quê? Porque ele tem a mentalidade de que alguém precisa dizer para ele o que ele tem que fazer. Aí é aquela pessoa que quando vai morar sozinha, a casa vira uma zona, não é? Por quê? Porque ninguém está mandando arrumar. Porque antes a mãe mandava arrumar. Não tinha uma relação de causa e efeito, de pensar, reflita sobre o que você está fazendo, né? É sempre um exercício que eu tento trazer para o meu filho, né? De 12 anos, né? Que agora tem 12 anos, que é, filho, você acha que faz sentido? Você acha que é legal alguém viver assim? Você acha que é legal ficar nessa bagunça? Não pode, né? Não pode, não é legal, né? Você acha que é legal? Então, eu sempre trago a consciência para que ele pense, para que ele chegue à conclusão. E não apenas que eu dê uma ordem. É claro que em alguns momentos você precisa dar uma ordem, sim, em alguns momentos, até porque ele é uma criança. Mas não é só pela ordem. É também pela capacidade de você começar a entender que aquilo é bom para você. Para que você crie as regras, porque elas são boas para você. E aí, sim, quando você passa por esse processo de organização, que começa na mente, né, gente? Primeiro eu organizo a minha mente, a minha mentalidade, os meus pensamentos. Depois eu organizo meus sentimentos. Depois que eu harmonizei isso, aí sim eu vou organizar minhas ações, minha rotina. Aí eu vou planejar minha vida. E só depois que eu tenho isso pronto, essa visão global, essas regras, né? E essa capacidade de seguir minhas regras, minimamente. Não é a autorregulação não é só a capacidade de seguir, porque isso a gente vai ver melhor agora na disciplina, mas é a capacidade de formular as minhas próprias regras. Porque tem muitas pessoas que são incapazes de formular a própria rotina. Por quê? Porque lá na organização dos pensamentos, lá nas crenças delas, elas acham que a liberdade é um negócio de não ter regra nenhuma. Também já falamos aqui isso no Mente de Trader. Então, sem isso, a gente não pula para o próximo sistema, né? Para o próximo sistema, que é a disciplina. Então, depois, a gente tem gerenciamento do tempo. Claro, né, gente? Como é que eu vou ser organizado se eu não tenho uma habilidade de gerenciar meu tempo? Se eu não sei, se eu fico estimando um monte de tempo para determinada tarefa, se eu, por exemplo, coloco trocentas coisas para fazer na minha rotina e depois eu tenho um monte de coisa que eu não deixo de fazer, porque eu não sei gerenciar o meu tempo. Se eu eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu fico 2 horas vendo bobagem no WhatsApp. Faz parte da autorregulação, faz parte da visão global, faz parte do gerenciamento do tempo. Eu preciso gerenciar melhor o tempo. E aí, aqui no NDT, a gente tem o quê? A gente tem a matriz de priorização, para você entender como é que faz isso, para você melhorar o seu gerenciamento do tempo, para você melhorar a sua atenção naquilo que é importante, né? Para você poder gerenciar melhor o seu tempo. Então, existem várias ferramentas, mas você tem que olhar para isso e falar assim, eu sei gerenciar o meu tempo, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco disso. Eu sei gerenciar o meu tempo?
Se eu não sei gerenciar o meu tempo, fica difícil ser organizado. Eu sempre vou ter que apagar incêndio. Eu sempre vou ter que me desorganizar todo para poder resolver alguma coisa. E aí depois fica difícil de eu voltar e me reorganizar. E eu não estou falando de imprevisto, né, gente? Eu não estou falando de imprevisto. Imprevisto é algo que a gente não controla. Eu estou falando, dando o exemplo do WhatsApp, né? Eu estou ali olhando o mercado e de repente quando eu vejo, vou dar um tempo aqui. Era para dar um tempo de 15 minutos e eu dei um tempo de 2 horas. Tá? Era para eu ficar na Netflix, ver um capítulo da série, depois eu estudar o mercado, autorregulação, e aí eu fiquei vendo Netflix a tarde toda. E aí foi esse o dia que eu escolhi lá para estudar o mercado. Então, dentro da organização, tem que ter o gerenciamento do tempo, tá? Gerenciamento do tempo que eu estudo, tempo que eu fico dentro do mercado operando, tempo que eu fico dentro de uma operação, tempo que eu me dou para que o meu plano dê resultado. Percebe que tudo isso é gerenciamento do tempo? É claro que tudo isso, gente, que está aqui em organização, está em planejamento. Lembra que o pilar planejamento é um pilar do desenvolvimento do trader de sucesso. Mas eu só consigo se eu tiver organização. Eu preciso me organizar. O planejamento passa pela organização. Gerenciamento das coisas que estão ali dentro de planejamento passa por organizar o meu tempo. Quanto tempo eu vou dedicar para o meu trabalho, quanto tempo eu vou dedicar para o meu estudo, quanto tempo eu vou dedicar para o trading efetivamente no mercado. Muitas pessoas atropelam tudo isso e faz o quê? Faz o trading no horário do trabalho, né? Perde a noite de sono, depois tem um negócio importante do trabalho e aí não fica nem lá nem cá. E existem algumas situações em que isso é a única solução. Mas, às vezes, não é uma questão de não ter alternativa, é uma questão de gerenciar melhor o tempo e dividir e criar uma rotina e sistematizar a sua rotina para que você divida o seu tempo entre as coisas que você precisa fazer. Certo? E aí a gente vai para a disciplina, né? E para ter disciplina, a primeira habilidade emocional é o comprometimento. Gente, olha só. Se você não se comprometer com você, com a sua melhor versão, com os seus objetivos, com o seu plano, com a sua independência financeira, com a vida que você quer ter, com os motivos que você está fazendo, o que você está fazendo, ou o que você precisa fazer, esquece disciplina, tá bom? Por quê? Porque disciplina não é algo fácil. Você não sai de ser indisciplinado e passa a ser uma pessoa disciplinada minimamente de forma fácil. Não é, não é. Porque existem muitas crenças envolvidas. Porque disciplina é você abrir mão do prazer imediato e abrir mão do prazer é algo muito difícil para o ser humano. Então, a primeira coisa que você precisa ter para ter disciplina é o comprometimento. E não é à toa que todo o áudio que eu mando para vocês é o quê? Reafirma o nosso compromisso com a sua melhor versão, não é? Estou aqui mais uma vez para reafirmar o compromisso com a sua melhor versão, com os seus objetivos, com o que precisa ser feito. Eu preciso me comprometer. Você precisa olhar no espelho todo santo dia e reassumir esse comprometimento com você, com a sua melhor versão, com aquilo que você deseja. Porque a disciplina, principalmente no início, é músculo, vai precisar do seu esforço, um esforço emocional. É uma habilidade, tá? Que começa com comprometimento, beleza? Depois, autodeterminação. Percebe que aqui, ó, eu botei uma do ladinho da outra. Autorregulação, autodeterminação. Parecem a mesma coisa, mas não são. Autorregulação é a capacidade de eu criar as minhas próprias regras. Autodeterminação complementa a autorregulação, mas é a capacidade que eu tenho de dizer eu vou fazer e eu vou fazer. Eu não vou fazer e eu não vou fazer. Percebe que eu preciso da autorregulação, que é a minha capacidade de criar minhas próprias regras, de criar boas regras, e eu preciso da autodeterminação, que vai ser a capacidade de eu cumprir essas regras. Percebe? E isso faz parte da disciplina.
Se eu digo para mim que eu amanhã vou acordar mais cedo, eu acordo mais cedo. Agora, se eu ainda não sou capaz de acordar mais cedo, eu tenho que ter paciência comigo mesmo. Eu tenho que ter autoaceitação de que eu ainda não sou capaz e que eu preciso cumprir, então, os requisitos anteriores. Eu preciso me auto-observar e perceber uma série de coisas para começar a ser mais autodeterminado. Tá percebendo como isso é um sistema interdependente? Como eu falei, que a gente vai brincar ali daquele jogo de colunas, né? Jogo de colunas que junta uma coisa com a outra. Lembra aquele joguinho, né? De você ligar uma coisa com a outra e você pode sair ligando várias coisas dentro do seu sistema de habilidades emocionais e comportamentais, que cada um vai ter aqui um sistema próprio, que vai ter, inclusive, uma hierarquização, tá bom? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Beleza? Bom, autorresponsabilidade está aqui. Lembra que eu falei da autorresponsabilidade, que podia estar em autorregulação, mas está em disciplina? Porque autorresponsabilidade tem muito mais a ver com disciplina do que com organização. Elas estão juntas e misturadas, Patrícia? Sim, então. Lembra que eu falei que elas são interdependentes, que elas vão sendo desenvolvidas uma depois da outra, né? Elas são ali junto e misturado. Isso não é isolado um do outro. Nós não somos isolados, nós somos um sistema complexo. Mas quando eu entendo que eu tenho que ter autorresponsabilidade, que é o quê? Eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou responsável pelo meu LOS. O LOS é meu amigo. Já vimos isso aqui também, né? No caminho da consistência. O LOS é meu professor. O LOS vai me fazer aprender e eu sou responsável por aquele resultado, se aquele resultado foi conseguido a partir de um comportamento ou da falta de um comportamento, ou da falta de uma habilidade emocional. Eu sou responsável. Eu sou responsável pelas minhas decisões, acertadas ou não acertadas. E qual é a questão da disciplina, né? Que está ligada com a autorresponsabilidade. Aqui também a gente tem uma tendência a responsabilizar o outro pela nossa incapacidade de seguir as nossas regras, de fazer o que precisa ser feito, de se autodeterminar. Então, eu tinha que acordar cedo, mas sabe o que acontece? Não consegui, porque o vizinho me atrapalhou, porque minha esposa roncou, meu marido roncou, ou porque, sei lá por quê. Porque o meu amigo me ligou e eu fiquei até tarde no telefone, percebe? E eu coloco no outro a responsabilidade pela minha falta de comprometimento. Quer ver um outro exemplo bem clássico? Você está numa... Eu sempre gosto de trazer duas coisas, exercício e alimentação, né? Porque elas são a base de tudo, é muito fácil da gente entender, né? Depois eu vou dar um exemplo do trading também. Aí, você está fazendo uma reeducação alimentar, você está em dieta, você está lá numa meta de perda de peso. E aí, você tem os amigos que te convidam para a pizzaria. E aí, você vai. E depois você enfia o pé na jaca, vai para o rodízio de pizza, come pizza pra caramba. E depois você se sente culpado, se sente uma sensação de culpa, de arrependimento. E às vezes você diz assim, mas sabe o que foi? Que meu amigo me convidou. Cara, não tinha como recusar. Não, você tinha. Ou melhor, você podia ir para a pizzaria e comer um pedaço só de pizza. Você poderia ir para a pizzaria e antes você, comer só salada o dia inteiro e depois ir para a pizzaria comer 2 pedaços de pizza. Você pode ir para a pizzaria e não enfiar o pé na jaca. Você pode fazer um monte de coisa que vai te ajudar, olha só, a não quebrar o seu comprometimento. A reforçar sua autossuficiência. Não é porque o meu amigo me chamou para a pizzaria e ele não está fazendo uma reeducação alimentar que eu também não tenho que fazer.
isso vem para o trading, você fala, Patrícia, você está falando disso, mas eu não tenho nada a ver com dieta, o meu negócio é trading. Ah, é? Então vamos lá. Não é porque você está num grupinho lá e o cara manda lá uma boleta lá e diz, olha, acabei de pegar uma operação zaça, não sei o que, aí você fala, caraca, eu não estou vendo operação nenhuma. Ah, mas eu vou entrar, porque se ele está falando, né? Percebe que quando a gente tem esse comportamento, quantas habilidades emocionais estão faltando? Autocontrole, autossuficiência, autorregulação, visão global, comprometimento, autorresponsabilidade. E pior, dependendo do seu nível de inteligência emocional, nessa questão da autorresponsabilidade, você vai dizer o quê? Ah, putz, foi o cara. Ah, putz, foi a técnica. Ai, putz, foi qualquer outra coisa. Foi qualquer outra coisa que não seja eu. E quando eu falo que foi qualquer outra coisa que não seja eu acabo com a minha chance de me tornar uma pessoa disciplinada. Eu quero fazer exercício, mas hoje está chovendo, está ventando, estou com preguiça, tem uma coisa boa na televisão, estou com sono, autorresponsabilidade. E também, quando você já está num nível um pouco maior, você pega e fala assim, cara, hoje eu fiquei com uma preguiça danada e não fiz, não li, não fiz replay de mercado. Beleza, não fiz replay de mercado, tinha que fazer. O que eu posso fazer amanhã para não deixar essa preguiça, de novo, atrapalhar a minha autodeterminação, a minha autorregulação, a minha organização, a organização da minha rotina de estudo? Autorresponsabilidade. Na hora que eu chamo a responsabilidade para mim, eu consigo trazer a solução também. Eu digo que a solução está nas minhas mãos, para minha mente. Bom, depois, obviamente, foco. Disciplina tem a ver com foco. Por quê? Para ser disciplinado, eu vou precisar colocar o meu foco no objetivo que eu quero alcançar, mesmo sabendo que esse objetivo não vai me dar prazer agora. Que esse objetivo não será alcançado agora. Que esse objetivo não vai me dar prazer nenhum agora. Aliás, não vai me dar prazer nenhum fazer o que eu preciso fazer nesse momento, seguir meu plano, seguir meu gerenciamento e não ganhar dinheiro. Vai ser ruim. Mas eu tenho que colocar o meu foco aonde? No processo. Eu tenho que tirar meu foco do resultado e colocar meu foco no processo. Eu tenho que entender que os meus objetivos, o meu objetivo é mais importante do que o meu prazer imediato. Então, aonde eu vou colocar meu foco vai me ajudar ou me atrapalhar a ser mais ou menos disciplinado. Tá? E sem foco não tem disciplina, né, gente? Sem foco não tem disciplina. E visão de longo prazo. Visão de longo prazo, gente, tem tudo a ver com disciplina. Que é o quê? Eu entender que disciplina é mais importante que resultado, porque resultado é longo prazo. Se eu focar no ganho que eu tenho agora ou na perda que eu tenho agora e não no meu plano, eu não consigo ser disciplinado hoje, porque eu vou olhar para o resultado de hoje e eu vou querer resolver a questão hoje. E eu preciso ter a visão de longo prazo. Isso vale para o exercício físico, isso vale para o mercado financeiro, isso vale para a alimentação, isso vale para qualquer coisa, isso vale para controlar a ansiedade, isso vale para qualquer coisa. A minha visão tem que ser sempre de longo prazo. Eu estou fazendo hoje para colher os resultados, os frutos em algum momento ou no futuro. Eu preciso ter paciência, eu preciso me organizar até chegar lá. Faz sentido? Percebe como as coisas vão se interligando? E a gente tem um sistema, que é o hack do trader, mas que a gente começa a entender melhor. Eu comecei a perceber que quando você divide isso, meu foco está ligado à minha disciplina. Então, para eu ser disciplinado, aonde é que eu tenho que colocar meu foco? Minha visão de longo prazo está ligada à minha disciplina. Então, para eu ser disciplinado hoje, o que eu tenho que entender? O que eu tenho que entender? Que é uma visão de longo prazo. Que as decisões que eu tomo hoje, elas não são para efeitos imediatos, muitas vezes. Elas vão me dar resultado no longo prazo. Né? Não adianta eu fazer dieta hoje, eu não vou emagrecer nem 1 grama hoje, provavelmente. É só no longo prazo. E assim com o exercício. E assim com a ansiedade. Não adianta eu meditar um dia
No dia seguinte, não estou mais ansioso. Não, você vai precisar fazer isso no longo prazo. Não adianta eu economizar dinheiro um dia. Não adianta eu seguir o plano um dia. Disciplina é mais importante que o resultado. E para eu ser disciplinada, eu tenho que ter o foco no longo prazo. Porque se eu tiver o foco no imediatismo, se eu tiver o foco só no agora, e aí quando eu estou falando do foco, eu não estou falando da presença, né, gente? Vamos considerar que são coisas... Estou dizendo assim, o foco do meu resultado, o foco daquilo que eu estou querendo fazer, o foco da minha motivação para ser disciplinado. Eu tenho que ser disciplinado, não é para colher o fruto hoje, é para colher o fruto em algum momento lá no futuro, tá? Eu preciso fazer as coisas hoje, eu preciso ser autodeterminado, eu preciso ser comprometido, eu preciso ter o foco no meu processo, né? Entendendo que eu tenho que focar nisso para poder ter alguma chance de ser bem sucedido no longo prazo, tá? Bom, e aí a gente vai para resiliência. Paciência, organização, disciplina, resiliência. Quarta, a habilidade emocional e comportamental que eu preciso ter. E para ter resiliência, eu preciso ter tolerância à frustração. Lembrando, o que é resiliência? A nossa capacidade de tomar porrada e não sofrer ruptura. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso, né? Claro que não é só isso, a gente vai ver aqui o que completa, né, esse sistema da resiliência. Tolerância à frustração. Se eu não for tolerante à frustração, eu nunca serei resiliente. Se toda vez que eu me frustrar, eu quiser desistir, me gerar uma impaciência, e se eu sou, olha que interessante, se eu sou impaciente, consequentemente, eu nunca serei tolerante à frustração, porque a frustração vai me gerar sensações, vai me gerar emoções que vão me gerar ansiedade, que vão me gerar impaciência, que vão me gerar estresse. Percebe como elas vão se interligando? Então, para eu ser resiliente, eu preciso ser paciente. Não tem jeito. Não tem jeito. Ok? Eu vou cair, vai dar errado, eu vou errar, eu vou fazer tudo, vai ser uma bosta, sabe? Não vai ter resultado, eu vou fazer tudo certo e vou tomar stop e eu vou me frustrar. E eu preciso entender que eu preciso desenvolver a minha habilidade de ser tolerante à frustração. Eu preciso aprender a lidar com a frustração. E se eu fui uma pessoa que fui muito mimada pelos meus pais, que eu sempre tive tudo que eu quis, sabe? Que sempre, ninguém nunca me disse não. Se eu fui criado com a crença de que ninguém diz não para mim, o mercado vai te dizer um monte de não. O mercado vai te dar stop, você fazendo tudo certo. O mercado vai bater no seu limite de loja, mesmo você tendo certeza de qualquer coisa. Você não tem certeza de nada no mercado, então você vai ficar frustrado. Então você precisa ter tolerância à frustração. Depois disso, eu preciso de novo do desapego. E por que eu botei o desapego aqui e botei o desapego lá na paciência? Porque aqui ele aparece um pouquinho diferente, ainda é desapegar, mas eu quero que você entenda como é que é o desapego ligado à resiliência, que é um pouquinho diferente da paciência. Estão ligados? Estão? É desapego? É, mas tem uma conotação um pouquinho diferente. Qual é essa conotação? O desapego de quem é resiliente é você desapegar da expectativa. É você desapegar do resultado esperado. É você desapegar da certeza que você tinha de qualquer coisa na vida, tá, gente? Certeza que o relacionamento ia dar certo, certeza que você ia conseguir, certeza que ia ser um sucesso, tá? Certeza que você ia aprender, certeza que você era capaz. E, de repente, você não foi. Então, eu preciso desapegar para poder exercer a resiliência, que é o seguinte, ok, não fui capaz, ok, fiz caca, ok, vou desapegar disso agora, vou desapegar dessa minha versão, dessa resistência, para poder ser resiliente e começar de novo. E começar de novo. Com paciência. E aí, percebe que o desapego
vai se, né? E aí, quando eu desapego da minha expectativa, eu aí baixo a minha guarda e falo, ok, eu pensei que eu ia conseguir resolver isso aqui em 6 meses, mas não resolvi. E aí, vou desistir? Vou desistir? Não, eu tenho que ser persistente. E eu já desenvolvi a minha persistência. Eu já entendi, antes até, porque paciência era a primeira coisa, e a persistência estava dentro da paciência, eu já entendi que eu tenho que ter persistência. Então, se eu tenho que ter persistência, eu tenho que tomar essa porrada, sofrer um pouquinho, assim, né? Sofrer não, sentir a dor, né? Porque o sofrimento é opcional. Sentir essa dor, vai dar um golpe, o baço vai doer, mas eu vou me recuperar, vou levantar e vou pegar o aprendizado e seguir em frente. Desapegar. E para ser resiliente, eu preciso de flexibilidade. Se eu não sou uma pessoa que se adapta, se eu sou alguém que tem verdades absolutas, e eu já falei isso aqui no MDT várias vezes, você não pode ser uma pessoa de verdades absolutas. Se você quer desenvolver essa inteligência emocional, se você quer ser uma pessoa de sucesso em qualquer coisa da sua vida, você tem que aprender a desconstruir aquilo, a se adaptar à mudança, rapidamente corrigir o rumo. Quando você organizar o seu plano, e o seu plano, quando for para o campo de batalha, não der certo, você tem que ser resiliente e adaptar este plano. Você só vai ser resiliente se você tiver a capacidade, for flexível, mudar ideias, adaptar planos, mudar comportamentos. Flexível. Se você é uma pessoa de verdade absoluta, é isso e pronto. É 880, é preto no branco. A vida é preto no branco. Vai ter uma hora que a vida vai te mostrar cenários azuis, vermelhos, verdes, e você vai ficar perdido porque você está esperando o preto no branco. Preto no branco, preto no branco, não é preto nem branco. E aí? Vão ter muitos cenários que são cinza, é preto misturado com branco, e eu não consigo, eu paraliso. Eu desisto. A maioria desiste aqui, tá, gente? A maioria não tem resiliência porque não consegue ser flexível. E a resiliência tem a flexibilidade ali como raiz. Eu preciso me adaptar à mudança, eu preciso me adaptar aos novos cenários. E, gente, isso para o mercado financeiro, todo mundo aqui entende o quanto isso é importante, né? O quanto eu vou precisar adaptar, me adaptar, às vezes numa fração de segundos, a uma nova abordagem, a uma mudança que o mercado fez e eu nem esperava. Resiliência. Adaptação. Capacidade de mudar rapidamente. Rapidamente. Né? Esse rapidamente é imediatamente? Não estou falando imediatamente. Estou falando rapidamente. Dentro de cada contexto. Às vezes um contexto vai ser uma fração de segundos e um outro contexto vai demorar um mês, um outro contexto vai demorar talvez um ano. A importância é eu ter esse olhar flexível de que a minha regra não é uma verdade absoluta. Aquilo que eu acho que é verdade não é verdade absoluta. Ok? Não é, tá? Bom, e depois, como é que eu sou resiliente? Eu preciso ter uma autoestima. Se eu não tenho uma autoestima adequada, não vou dizer nem alta autoestima, uma autoestima alinhada, tá? Se eu não acredito em mim, se eu não acredito no meu taco, se eu acho que eu sou um merda, se eu acho que eu sou um bosta, se eu acho que eu não consigo, que eu sou um derrotado, que eu faço tudo errado, se eu me julgo o tempo todo, se eu tenho uma autoestima baixa, eu não vou ser resiliente. Sabe por quê? Porque na primeira porrada eu vou achar que eu não consigo, eu vou achar que é verdade, eu não consigo, eu sou um merda, meu nunca vai funcionar para mim e eu vou desistir. Eu preciso ter uma autoestima capaz de me fazer falar assim, eu tomo porrada, mas eu sou forte o suficiente, eu vou levantar desta merda e vou lá e vou conseguir. Eu vou fazer os ajustes necessários, entendeu? Eu vou resolver essa frustração que está aqui agora no momento. Tudo bem, ela vai ficar aqui um pouco, eu vou resolver ela e eu vou lá. Por quê? Porque eu consigo, sabe? Eu sou capaz. Eu sou bom o suficiente para fazer isso dar certo. E se eu não for bom o suficiente ainda, eu vou me tornar bom o suficiente. Eu vou aprender o que eu preciso aprender. Eu vou mudar o que eu preciso mudar. Nem que eu tenha que começar tudo do zero. Resiliência. E aí,
Autoestima tem tudo a ver com autoconfiança. Autoestima e autoconfiança andam ali, ó, coladinho, mas são um pouco diferentes. Autoestima é eu olhar para mim e perceber as minhas qualidades, as características que eu tenho. Eu ser capaz de me auto-observar, outra, me auto-observar e olhar para mim e ver o que eu sou bom, mas também ver aquilo que eu preciso melhorar. E perceber que, ok, aquilo que eu preciso melhorar, eu consigo melhorar. Isso é autoconfiança. Autoconfiança não é achar que eu sou bonzão, não, perfeitão, gostosão, maravilhosão. Não, não é isso, não. É eu olhar para mim e falar assim, eu consigo. Eu vou mudar o que eu tenho que mudar. Caraca, não sei esta porcaria, mas eu vou aprender. Eu consigo aprender. Eu confio em mim. A gente tem a Fé Inabalável, a palestra aqui na Fé Inabalável, né? E a fé inabalável, ela passa por a fé no operacional, a fé de que é possível, né? É possível alcançar aquilo, e a fé em você, que você é capaz. E a fé que você é capaz, ela tem a autoestima e a autoconfiança de ladinho ali. Autoconfiança é eu confio que eu sou capaz de mudar o que precisa mudar, de aprender o que eu tenho que aprender, de fazer os ajustes, de continuar. Sabe? Eu me vejo, então na autoestima eu me vejo, eu me auto-observo e consigo ver as minhas qualidades. Eu não vejo só os meus defeitos, e tem muita gente que só vê os defeitos, né, gente? Eu só vejo o que não funciona em mim, eu só vejo o que não tenho, eu só vejo aquilo que eu não tenho, eu só vejo que eu não sou bom bastante, que eu sou burro, que eu faço tudo errado, eu só vejo que eu sou um desastre, eu só vejo o que há de ruim em mim. Eu não tenho autoestima. É claro que se eu não tenho autoestima, eu não vou ter autoconfiança. Óbvio, não existe. Não existe. A pessoa que é autoconfiante, ela tem que ter uma autoestima elevada, tá? Então, quanto maior a autoestima, maior a autoconfiança. Agora, é uma autoconfiança de achar que excesso de autoconfiança? Não. Assim como toda inteligência emocional, todas essas habilidades emocionais, comportamentais, tem um equilíbrio, né, gente? Tem um equilíbrio, né? Para todas elas aqui, é um ponto de equilíbrio. Não é? Você não pode ter foco demais, porque se você tiver foco demais, você não tem visão global, não é? Se você for uma autorregulamentação e autodeterminação, que assim, ah, não, só faço o que está aqui, só faço o que está aqui, você não tem a capacidade de flexibilizar, você não é desapegado. Percebe? Como o equilíbrio permeia tudo que a gente está falando. Existe uma dosagem disso que te serve. E a dosagem que te serve é diferente da dosagem que me serve, que é diferente da dosagem de cada um. Cada um vai ter uma dosagem de desapego necessária, de flexibilidade necessária. É uma alquimia individual, completamente individual. Não é receita de bolo, tá? Bom, sem tolerância, frustração, desapego, flexibilidade, autoestima e autoconfiança, não tem resiliência. E sem automotivação. Quando dá merda, quando dá tudo errado, quando você está numa sequência de nós, tem que ser resiliente nesse momento, você precisa encontrar uma motivação, automotivação. Porque talvez as pessoas à sua volta vão dizer para você desistir. Talvez, se você não tiver uma forma de motivar você a você mesmo, você vai desistir, você não vai ser resiliente. Você vai quebrar no golpe, você vai receber o golpe e vai quebrar, vai desmoronar ali. Claro, precisa de autocontrole? Claro, precisa de autocontrole. Precisa de autoaceitação? Claro, precisa de autoaceitação. Percebe? Percebe? Ou seja, eu preciso encontrar automotivação. O que vai me motivar a começar quantas vezes forem necessárias? Porque é a capacidade de eu me automotivar que vai fazer eu seguir em frente. Que vai fazer eu seguir qualquer que seja o caminho. Às vezes, o caminho, gente, é mudado completamente. Quantos traders eu atendi aqui no clube e em atendimento individual que mudaram, assim, eram day traders e viraram swing traders, que eram day traders e perceberam que aquilo não era para eles. E foram fazer investimento em ações, em fundos imobiliários. Pô, Patrícia, mas aí não foi o objetivo, não. O objetivo dele não é ser day trader, o objetivo dele é rentabilizar o capital e atingir os objetivos financeiros que ele deseja, para ter liberdade financeira. Então, se ele entende que, de repente, aquilo ali não é para ele, ele vai ter que começar. E aqui a resiliência é muito forte, porque, caraca, olhar aquilo e falar, caraca, vamos começar tudo de novo.
Vou, por quê? Porque eu vou desapegar desse meu plano, dessa minha expectativa, e vou atrás daquilo que eu quero. E se aquilo que eu quero não está aqui, e eu tenho a clareza, né? De que não é aquilo, que outra coisa é melhor para mim, eu preciso me automotivar a desapegar desse caminho e ir para outro. Se assim for, tá? É para todo mundo? Não. Todo mundo vai precisar abandonar o day trader? Não, claro que não. Mas a maioria, para a maioria, ser day trader vai ser uma coisa muito difícil. E não vai aguentar. E tá tudo bem. Porque o que é o importante, gente? É flexibilizar, é você entender, opa, vou analisar a visão global, não é? Vou perceber isso tudo aqui que está acontecendo e vou corrigir o rumo. E para isso, eu preciso me automotivar. Encontrar quais são os meus motivos. E aí, é interessante porque muitos traders falam assim, minha família não me apoia. O que eu faço? Minha família não me apoia. Autossuficiência, autodeterminação, autorresponsabilidade, autoconfiança, automotivação. Minha família não me apoia, eu vou me apoiar. O que poderia me apoiar aqui? Não sei. Cada um vai ter. Talvez pensar nas vezes que você conseguiu alguma coisa, talvez olhar biografias de pessoas que conseguiram, que fizeram o caminho que você quer fazer, que passaram por dificuldades parecidas com você, sabe? Tá aqui na mentoria, talvez, né, compartilhar e ver outras pessoas aqui, pessoas de carne e osso, próximas, né? Não é um cara que está inatingível, pessoas próximas de você conseguindo. Não sei onde, o que te motiva. Olhar para o teu filho, né? Olhar para a conta para pagar, não sei, o chefe chato, às vezes lembrar do chefe chato motiva, cada um vai ter um motivo, tá? Mas você precisa encontrar os motivos que não vão depender de ninguém, ok? Otimismo. Gente, olha só. Se você não for otimista, se você não acreditar que vai dar certo, se você não pensar pelo lado positivo, não tem como ser resiliente, tá, gente? Por quê? Porque você vai tomar a porrada a primeira vez e só vai ficar pensando que vai tomar a porrada de novo. E aí você só pensa em todas as dificuldades, em todos os problemas. Então, se você não tiver uma dose de otimismo, um otimismo equilibrado, como eu falei, tudo que eu tô falando aqui passa pelo equilíbrio, né? Não pode ser nem de mais nem de menos. É o seu ponto de equilíbrio. Se você não tiver uma dose de otimismo, se você é aquela pessoa igual a hiena, ó vida, ó azar, em todos esses anos nessa indústria vital, é a 10ª vez que isso me acontece. Quem aqui lembra? Quem aqui é dessa época que lembra desse desenho, né? Se você é aquela hiena, cara, você não vai conseguir ser resiliente. Porque a pessoa, para ser resiliente, ela tem que olhar e falar, caraca, vai dar certo agora. Eu vou cair, vou levantar, aí na próxima vez vai dar certo. Se você não acreditar que vai dar certo, se você não tiver um otimismo dentro de você, para que você vai fazer de novo? Para tomar porrada de novo? Não funciona. O teu cérebro vai te auto-sabotar imediatamente. Então, é um otimismo ponderado, é um otimismo realista, mas é olhar para as coisas boas, é olhar para aquilo que você já caminhou, para aquilo que você já fez de bom, para o avanço, para o desenvolvimento que você já teve e ver, cara, se eu cheguei até aqui, saí do ponto que eu estava, cheguei até aqui, eu vou aprender, eu vou flexibilizar, eu vou absorver o que essa frustração vai me ensinar, vou me tornar uma pessoa melhor com tudo isso e vou fazer dar certo para ir para o próximo nível. Se eu sair de onde eu estava e cheguei até aqui e melhorei tudo isso, eu sou capaz de melhorar. E aí entra a autoestima, entra a autoconfiança, tudo isso que a gente falou. Certo? Dito isso, então a gente tem esse hack do trader aqui, em que vocês estão vendo todas essas habilidades aí, né? Interligadas. Não tem como você imaginar ser um trader consistente sem ser paciente, organizado, disciplinado e resiliente. Ok, gente? Faz sentido? Eu vou parar aqui vou parar de compartilhar e vamos fazer algumas considerações importantes, tá? Considerações muito importantes. Que é o seguinte. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar para essas habilidades. Como é que você vai lidar com o hack do trader?
né? Vai olhar para essas habilidades todas que a gente falou, esse conjunto de habilidades, e vai perceber quais são as habilidades que eu já tenho, né? Primeira reflexão, quais são as habilidades que eu já tenho? Quais são as habilidades que eu preciso melhorar? Quais são as habilidades que eu não tenho nada e eu preciso desenvolver? É zero, é praticamente zero. E aí, você vai pegar dentro, primeiro, né? Começar, né? Primeiro, dentro daquelas que você precisa desenvolver ou melhorar, qual que mais te atrapalha no seu dia a dia? Qual que mais me atrapalha aqui? É essa que você tem que se concentrar. É essa que você tem que ir lá e atacar. Porque é assim que você vai desenvolvendo uma habilidade, outra habilidade. Então, eu começo aos poucos a me entender. Começando sempre nessa ordem: paciência, organização, disciplina e resiliência, tá? Por quê? Porque não tem como eu pensar em ser resiliente se eu não sou paciente, não tem como pensar em ser disciplinado se eu não sou paciente. A paciência vai comprometer tudo, tá? Percebeu? Faz sentido, gente? Então, agora, estamos aqui, encerramos o conteúdo. Ótimo final de semana para vocês. Até a próxima.